Boa noite. Poderia, nesse momento, como todo mundo tem feito, desejar a vocês um feliz 2017, que seria bem a caráter do momento que vivemos. Mas eu vou deixar e desejar a todos um ano cheio de desafios existenciais. Estamos numa casa espírita e acredito que todos têm certeza que não vieram a esse mundo buscar somente a felicidade terrena. Viemos aqui para nos encontrar como espírito. Então eu desejo desafios, convites, oportunidade, para que cada um possa transformar aquilo que acredita na doutrina espírita, a sua oportunidade de cristianizar a sua ação, transformando aquilo que todo mundo chama de religião numa religiosidade. Nós nos cobramos muito. Às vezes afirmamos por inúmeras oportunidades, eu tenho que ser feliz. E aí nós nos cobramos do encontro com essa felicidade, porque também ouvimos que a vida é curta e ela passa muito rápido. E eu fico martirizando a minha consciência, meu pensamento, de que eu tenho que ser feliz. Quando eu começo a entender e a internalizar a doutrina espírita na minha vida, eu concluo que eu não preciso ser feliz. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser fraterno. Eu tenho que ser cristão. Porque assim a felicidade chegará naturalmente. Como nos afirma Kardec, a tua felicidade será naturalmente proporcional a felicidades que ofertarem a outras pessoas. Bondade é a busca que nós temos que ter na nossa caminhada espiritual para sermos felizes. O tema de hoje é uma avaliação do nosso cenário existencial. Eu acredito que no ambiente familiar, no ambiente social, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, algumas vezes a gente pergunta, o que fulano entrou na minha vida? Por quê? Chegou do nada, porque a família nós escolhemos, basta aprofundar um pouco na doutrina, nós sabemos do nosso planejamento. Mas existem outras pessoas que vão chegando, trazendo coisas boas, algumas trazem coisas mais inconvenientes, que denominamos de coisas ruins, mas vão complementando a nossa vida. Não completando, mas complementando com aquilo que carregam os nossos dias e as nossas oportunidades. Tem umas que transformam a nossa vida da água para o vinho. Mudam completamente a direção que nós temos. E eu tive uma experiência dessa. Há 17 anos, depois de ficar 42 anos dentro de um segmento religioso, movimento evangélico, por 13 anos dirigir uma igreja, e de repente eu me desiludi com o que eu pregava. Eu não acreditava naquilo que eu falava. Eu não tinha na salvação a proposta religiosa a ofertar às pessoas. Nos cultos que eu fazia, eu já não convidava mais os irmãos, como é praxe na doutrina, na nossa religião, a vir à frente para aceitar Jesus e caminhar diferente. Eu não tinha mais a positividade dessa mensagem. E eu entrei num conflito existencial e me desliguei da igreja. Abandonei. Mudei de cidade, vim para Goiânia, perdido, cada dia numa igreja diferente, procurando me achar naquilo que fazia parte da minha existência, ter uma ligação com Deus. E aí conheci uma pessoa que simplesmente me apresentou a doutrina espírita, que me deu outro norte, que me deu outro caminho, que transformou a minha vida naquela ansiedade que buscava sem saber o que falava, o que agir, e de repente eu me encontro. Hoje fundei um trabalho, sou presidente de uma casa espírita, estou no lugar onde eu gosto de estar, num assentamento onde existem centenas de pessoas que vivem na pobreza. É lá o meu lugar. Alguém fez isso. Alguém entrou na minha vida e cuidou da minha evolução. O mundo espiritual trabalha a nosso favor e nós trabalhamos ao nosso desfavor. Porque às vezes nós não conseguimos nos encontrar naquilo que queremos. E aí confundimos a mensagem de que passamos por dificuldades e vamos procurar casas, centros, igrejas, templos, para que Deus possa pôr a mão à nossa vida, dando a ela um caminho. Mas Ele já deu. Qual o caminho que Deus nos ofertou para a nossa evolução? A reencarnação. Você tem que se apropriar disso.
Você tem que ter na reencarnação o seu momento de depuração espiritual. Por isso não devemos priorizar a nossa agenda humana, que nos atrapalha e vira pedra de tropeço. Esse quadro que nós vemos aqui, ó. Percebemos aqui a importância de dois na vida de um animal. Analisando o contexto dessa imagem, como nós classificaríamos esse ser aqui, que estava à beira da morte, talvez rodando nesse rio ou nesse córrego que só trafega rejeitos orgânicos? Seria a morte. Mas dois garotos passam, independente da sua situação, eles resolvem atendê-lo e salvá-lo. Percebemos na imagem que eles não têm o instrumento necessário para fazer tal ação, mas eles improvisam, porque eles queriam fazer o quê? Salvar uma vida. E aí eles procedem, então, o salvamento desse cachorro. E a coisa que eu acho mais interessante nessa imagem é aonde o garoto segura para retirá-lo da água. O único local que oferecia perigo a esse menino era a boca. Claro que ele tinha certeza que esse cachorro não estava vacinado. Claro que ele tinha certeza que esse cachorro não tinha dono. Mas ele tinha um objetivo na vida: salvar uma vida, mesmo sendo de um vira-lata. O papel desses dois na vida desse animal é dar a ele uma nova oportunidade para continuar a sua caminhada. Qual é a lei a qual nós somos submetidos quando reencarnamos? Capítulo 3, item 19. O progresso é a lei da natureza. Progresso sempre, evolução contínua. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos. Por quê? Porque Deus quer que cada ser se engrandeça e prospere. Qual é o engrandecimento que Deus espera que cada um tenha? É simplesmente sucesso na carreira, como profissional, como um empresário, como uma coisa nesse sentido? Ou Ele quer que o engrandecimento seja na reforma moral que devemos promover? Que prosperidade é essa que Deus espera através dessa lei? Que nós possamos evoluir e nos tornar espíritos melhores. Que percebamos à nossa volta seres que precisam não de direção para caminhar, mas de uma palavra de amor, uma palavra que possa trazer a ele aquilo que tem sentido na nossa reencarnação. Não é sofrimento, é exatamente a oportunidade de valorizá-lo. Ao longo de nossa caminhada, nós podemos olhar por uma pessoa a partir dos seus defeitos, que comodamente é quase o que nós mais fazemos. Nós qualificamos e rotulamos as pessoas, enfatizando aquilo que talvez ela tenha de negativo, pelo menos aos meus olhos. Porque naturalmente, quando a gente não tem muito relacionamento com alguém, a gente procura valorizar as antipatias naturais. E aí terceirizamos, né? Alguém pergunta: o que você acha de fulano? Olha, não sei, o meu santo não bateu com o dele. O santo, não sou eu. Eu não assumo que foi eu que antipatizei naturalmente. Foi algo além de mim e externamente ao meu desejo. Mas se eu olhasse as virtudes das pessoas e entendesse que assim como eu, ela também veio num processo para a evolução, que essa terra é um processo educativo, que aqui é uma escola, e que todos os seres vêm para aprender, para compartilhar e para evoluir. E aí, quando eu começo a deixar de olhar os outros, eu tenho que eliminar de mim a possibilidade de me tornar juiz de outro. Essa imagem reflete o quê? As pessoas se apequenando aos meus olhos. Eu aponto o defeito de todo mundo, mas eu não consigo perceber o meu. Se não olharmos para nós, certamente olharemos para os outros, procurando diminuí-los para que eu possa me engrandecer. E eu posso me engrandecer sem diminuir as pessoas. Basta que eu me veja e me sinta como um ser divino. E para isso eu tenho que tomar cuidado com a minha medida existencial. Cada um de nós traz para a encarnação o seu baldinho reencarnatório, que são as nossas diferenças, nossos ajustes, desajustes,
E aí eu vou ter que ter ao longo da vida uma capacidade de me policiar, para que eu não fique o tempo inteiro julgando as pessoas que estão à minha volta. Se nós fizermos uma análise sincera do nosso comportamento, nós temos soluções para a vida dos outros. As pessoas chegam e falam que estão com um problemão. Aí você diz, conta, não vou te cansar com isso. Não, fala qual é. E quando ela conta, você fala, isso é muito fácil. É simples. Mas eu não vivo o cenário, o contexto que ela vive. Mas eu dou a solução na hora. Aí passa-se um tempo, a pessoa volta, e aí, está tudo bem? Continuou e piorou. Aposto que você não fez como eu mandei. Mas a minha vida não anda das melhores, mas eu sempre me arvoro a ser juiz da vida de outro. Não julgueis, porque com a medida que eu julgar a vida do outro, desrespeitando a sua bagagem e a sua dificuldade existencial, eu serei julgado também. A indulgência é um convite que a doutrina faz a cada momento, para que eu não perceba, que eu não diminua, que eu não empatize, que eu não fique apontando o defeito nos outros. E a indulgência, ela me coloca numa condição de caridade. É a caridade aonde eu me torno humilde para servir ao próximo. Então eu tenho que ser generoso. Eu tenho que dar aquilo que Deus me dá sempre. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Deus nos oferta aquilo que nós ofertarmos aos outros. Portanto, o texto do Renovando a Atitude de Hamed diz isso. Dai e o Senhor vos restituirá. Perdoai e Ele vos perdoará. Abaixai-vos e Ele vos levantará. Humilhai-vos e Ele vos assentará à sua direita. É uma condição comportamental, aonde Deus se qualifica não em estar atendendo a cada um no momento pontual daquilo que pede, mas é uma condição da lei de causa e efeito, de ação e reação. Daquilo que nós plantamos, nós colhemos. Eu gosto muito dessa pergunta. Ninguém sendo perfeito. Ela começa com uma afirmativa. Ninguém sendo perfeito. Aqui não está dizendo aqueles que são perfeitos ou aqueles que são quase perfeitos. Os Espíritos já avisa e afirma, ninguém sendo perfeito, segue-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. É claro que nós podemos ser fraternais e ajudá-los nas decisões que podem tomar, mas não fazer daquilo que nós denominamos conselho, um fato para diminuir o outro e para humilhar aquilo que tem. Todos devem trabalhar para o progresso de todos. Eu serei feliz se as pessoas que convivem comigo estiverem felizes. Se estiver dor à minha volta, com certeza essa dor deve me incomodar, principalmente no meio familiar. E quando nós chegamos no local de trabalho, alguém está triste, alguém está deprimido, está passando por processo de dificuldade, isso contamina de uma forma o nosso ambiente. E a gente procura o reequilíbrio através de quê? De ajudar o outro. Em especial, como diz o texto, aqueles que nos foi tutelados. Aqueles que vieram posterior a nós, para que nós possamos ser a eles, não guia e líder, mas aqueles que apontam um caminho da serenidade e um caminho do equilíbrio. Isso nós encontramos muito em nossos lares, nas famílias, nossos filhos, nossa parentela, da qual vem após nós, da constituição da família, e nós temos que ajudá-los da melhor maneira possível. E qual a melhor ajuda que nós podemos ofertar? Uma relação direta com Deus, uma relação direta com o cristianismo, uma aceitação de Jesus não como Salvador, mas como guia e modelo na sua existência. Essa tutela é a nossa responsabilidade, mostrar o caminho do amor, o caminho do bem e o caminho da verdade, como nos afirma Jesus, o nosso pão da vida. Toda censura que eu faço às pessoas, reflita antes se você também não se enquadraria nessa censura. Porque o outro, na realidade, é um espelho daquilo que nós somos. Então, antes de julgar, olhe para si e veja se você também não se enquadraria nesse julgamento. Às vezes, aqueles que nós tutelamos não têm o direito da fala. E aí nós temos uma relação de imposição.
uma relação de dominação, de subjugação. Eu não tenho que ser a última opinião em tudo. E nós vamos nos deixando apropriar-se das verdades absolutas, que transformamos a nossa vida num processo ditatorial, aonde quem convive comigo tem que ter esse ou aquele comportamento, porque eu sou o cabeça do casal, eu sou o líder, eu sou o chefe da família. Eu tenho a última palavra. Nós temos que aceitar que espíritos diferenciados têm outras experiências e podem ter opiniões diferentes da nossa. Qual seria, então, nesse caso, o papel do outro? Nos convidar à introspecção, à reflexão e à amabilidade, para que eu possa ouvir e, mesmo às vezes não concordando, aceitar que a opinião do outro possa ser considerada. Não queira ter sempre a última palavra. Não queira ter sempre a sua regra para conviver na vida, para impor na vida de outras pessoas. Quando as pessoas não fazem ou não se comportam como eu acho que deve ser, o que acontece conosco? Nós nos melindramos, porque eu tentei ajudar e ninguém me ouviu, por isso você sofre, porque você teima em ser aquilo que está errado. Eu sei o seu caminho, eu sei a sua direção e eu sei o que é melhor para você. Mas você não me ouve. E aí nós vamos ficando magoados e desistimos das pessoas, porque elas não nos ouvem. E a vida é muito curta. Esse tempo reencarnatório que temos aqui, na convivência em especial em nossos lares, aonde nós temos que ajudar os nossos tutelados a se encontrarem na sua caminhada, é muito curto para eu carregar ódios e mágoas, baseado em verdades absolutas que não existem. Hoje o que é real? O que é verdade hoje? É o mesmo que era há 30 anos atrás, há 40? Claro que não. As verdades elas vão diluindo no tempo e novas verdades vão surgindo. A própria ciência trabalha por erro e acerto, tentativa, acerto e erro. Isso tudo chama na nossa vida o quê? Na doutrina? Experimentação. Portanto, não existem os erros. Existem consequências naturais daquilo a qual eu não me dediquei sistematicamente para realizá-lo. E quando o resultado não me agrada, eu digo que eu errei e que fracassei. E aí eu estabeleço a verdade. Então não deixe as verdades absolutas tomarem conta da sua vida. Nós temos que perceber que a vida é essa escola e que todos nós somos aprendizes. Independente da faixa etária que estamos, nós continuamos aprendendo enquanto estivermos aqui. Tempos atrás eu fiz uma palestra montana, a pedido de um grupo que eu trabalhava no Segal. Íamos falar sobre a valorização da vida. Alguém falou sobre suicídio, outro pena de morte, e coube a mim a eutanásia. Eu nunca tinha falado sobre isso, nunca tinha me aprofundado nesse tema, e fui pesquisar. E aí achei uma frase espírita que diz que nenhuma vida pode ser abreviada em nenhum segundo, porque em um segundo pode existir um momento de reflexão e libertação de algum espírito que viveu vários anos escravizados pelo ódio. Essa vida tem que correr naturalmente. E quando nós percebemos isso, nós temos aqui a nossa evolução a todo momento. E qual é a prática que devemos fazer, então, para trazer a nossa evolução espiritual? Santo Agostinho é muito claro nisso. Refaça a sua agenda, seu dia, todos os dias, ao encerrar a sua caminhada diária. E programe-se para o dia melhor ser melhor naquilo que você fez no dia anterior. É a única maneira que temos para evoluir. Problemas com relacionamentos são os ajustes de autora, conforme foi lido aqui no texto. Para isso nós reencarnamos no meio familiar. E a base para uma relação dentro de família é o quê? O amor. Mas ele é imposto, ele é obrigatório? Ele deveria ser natural. Algumas vezes não o é. Mas o amor é a base de todo relacionamento familiar aos olhos de Deus. Às vezes se transforma em ódio. E tudo isso faz parte do nosso currículo espiritual. E quando essas lições nos são colocadas, é quando nós aprendemos e vamos vivendo e levando para toda a eternidade.
A escada que nós temos que subir é a escada da evolução ou da cadeia da nossa existência. Ela pontua-se em quê? Baseia-se em quê? Desejo de fazer sempre o melhor a quem quer que seja. É o que eu disse no começo. Ser bom é sempre orar o outro. E quando eu percebo que o bem que eu faço ao outro, ele acaba se redundando em mim, eu vou ter comprometimento com essa prática cristã. E a fraternidade vai fazer parte da minha vida. E aí eu me aprofundo na doutrina, me liberto na verdade que Jesus disse que nos enviaria. O Consolador prometido. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade está contida na doutrina espírita. E quando essa doutrina internaliza em mim, no meu sentimento existencial, eu trabalho, eu tenho a vivência cristã, e isso vai redundar em quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Percebo no outro uma extensão de mim. Não alguém para eu subjugar, para eu dominar, para eu rotular, para que faça exatamente aquilo que eu quero. Nós temos uma ilusão de que podemos controlar a vida dos parentes, dos amigos, dos afins. E essa ilusão nos leva a quê? A mágoa. Então não existe mágoa. Existe confiança exagerada de que fulano vai fazer exatamente aquilo que eu quero. E quando eu amo o outro e percebo nele o que eu devo fazer, eu aprendo a perdoar e ajudar as pessoas. Esse é o primeiro passo para promover a minha renovação pessoal e espiritual. É enxergar o outro como um ser completo em si mesmo. É não enxergar pessoas que só têm defeito ou que às vezes aos meus olhos vieram apenas para dificultar a minha caminhada. São aqueles parentes que nós não gostamos, que evitamos e que por vezes queremos até não encontrá-los nos encontros familiares. Perdoe aqueles que estão à tua volta e tenha certeza de que a coragem que temos de exercer o perdão daqueles que nos cercam é que nos aproximarão cada dia mais de Deus. E eu vou encerrar mostrando um filme. Ele rodou o ano passado, se não me engano, ou o ano atrasado. Ele é interessante, todo mundo já deve ter visto, mas é o cenário aonde o rapaz valoriza quem está à sua volta. Qual é o papel do outro na nossa evolução espiritual? Esse rapaz tem vários cenários no mundo animal, no mundo vegetal e no mundo hominal. Ele, todo momento, ele é convidado a fazer o bem e ele não se nega a fazê-lo. Họ จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความ
ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Qual o papel dos outros na vida desse rapaz? Percebe que a cada momento ele tem uma oportunidade de ser um espírito fraternal, caridoso, por onde ele passa. E percebe nas suas ações que ele recebe sorrisos, agradecimentos. Ele muda a vida das pessoas que convivem com ele. Qual o papel do outro na nossa vida? Será que nós somos tão desprendidos como ele? De entregar uma única coxa de frango a um cachorro de rua? De entregar a última nota a uma menina que está sentada pedindo dinheiro para estudar? Qual é o sentido das pessoas na vida dele? Essa é a reflexão. Nós temos um ano inteiro para frente para dar um sentido espiritual cristão à nossa vida. Nós temos uma oportunidade da qual Deus espera que cada um se transforme. Não olhando para si buscando a felicidade pessoal, mas que consiga ver no sorriso do outro, no agradecimento do outro, a sua realização cristã. Jesus não fez isso para nós? Não veio nos mostrar o caminho? Não estou falando de sacrifício de sangue vertido na cruz para nos purificar dos pecados. Estou falando da exemplificação daquela crucificação, da qual o transformou igual a todos os ladrões que viviam naquela época. Não o tornou melhor do que ninguém. E ele viveu na simplicidade de sempre se doar. E ele nos deixa o seu evangelho. E no capítulo 5, capítulo 3, de 5 a 15 do livro de João, eu vou encerrar com essa passagem, tem a parábola da videira, aonde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanecer em mim, esse dá bom fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esses galhos que se alimentam da minha seiva, frutificarão a todo momento e justificarão estarem presos ao caule da vida. Ele é a videira. O que é a seiva que Jesus coloca à nossa disposição? O seu evangelho, que a doutrina traz como prática religiosa, não como algo que vá nos purificar e nos salvar. Esse é o convite do ano. Perceba o outro, porque ele veio para nos mostrar o caminho da evolução. Feliz 2017, cheio de oportunidade, de trabalho e de desafio. Não fuja. Nós estamos no momento final e passaremos por grandes transformações nos próximos anos. Catástrofe, está sendo planejado um monte de coisa. E nós temos que estar preparados espiritualmente para suportar, amparar e acolher todos aqueles que nos procuram. Até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos o nosso irmão, pedimos que Jesus abençoe, que ele possa levar essa mensagem outras vezes para nós, para outras pessoas, que é muito gratificante, né? A gente começar o ano com essas reflexões tão profundas e tão ao nosso encontro, né? Buscamos sempre isso. Então vamos, meus irmãos, fazer o nosso sorteio. Eu vou pedir para